Por ser um epicentro histórico e o coração da cidade, o centro do Rio de Janeiro é uma manifestação de multiplicidades, que conta com inúmeras camadas temporais e sociais, que foram atribuídas pelas diversas mudanças que o próprio local e seus passageiros estão submetidos diariamente. Cenário de mudanças recorrentes, o centro da cidade foi se criando e se desenvolvendo numa costura de novos retalhos em outros já existentes, resultando uma rica coleção arquitetônica antropológica. E essas camadas físico-sociais saltam diante dos olhos quando vemos as consequências resultantes dos séculos de separatismo e afastamento entre as classes sociais. E a riqueza do centro acaba não se limitando apenas aos seus exemplares históricos ou ultramodernos da arquitetura, mas vai além, para as histórias dos espaços, sobretudo dos solos e dos que pisam neles. Pessoas, lugares e obras que foram sendo escondidas e negligenciadas por causa dos ditos avanços da modernidade, que foram violentamente feitos ao longo dos séculos, sobretudo com as reformas urbanas do século XX. E a partir desse histórico de negligência e descaso com a cidade, que foram gerando necessidades de proteção e cuidado com os aparelhos que não apenas contam, como estavam presentes na história do desenvolvimento do país. E é com esse interesse que surgem as instituições e órgãos de proteção ao patrimônio. Dentre as esferas que vamos apresentar neste trabalho vão estar as APACs, sigla para as Áreas de Proteção do Ambiente Cultural, o IRPH, Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, o INEPAC, Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. As APACs surgiram com o desenvolvimento do corredor cultural, no final dos anos 70, com a intenção de proteção das características arquitetônicas de fachadas, volumetrias, coberturas e elementos da arquitetura. A APAC que abraça o recorte trabalhado neste ateliê é a que nasceu do projeto Sagas, que circula os bairros da Saúde, Gamboa, Santo Cristo e partes do centro, e visava a proteção do patrimônio histórico e cultural da área portuária da cidade. A primeira lei, criada em 1987, de número 971, que concretiza como uma área de proteção, onde posteriormente com o decreto 7.351 de janeiro de 88, que regulamenta e aperfeiçoa a área delimitada, englobando a Rua do Acre, a Rua Teófilo Otoni, a Avenida Marechal Floriano, Central, a Avenida Francisco Bicalho, daí seguindo uma delimitação recortada que acompanha a linha irregular do antigo litoral, pela Sacadura Cabral e Praça Mauá. Uma APAC é constituída de bens imóveis, casas térreas, sobrados, prédios de pequeno, médio ou grande porte, passeios, ruas, pavimentações, praças, usos e atividades, cuja ambiência em seu conjunto, homogêneo ou não, aparência, seus cheiros, suas idiosincrasias, especificidades, valores culturais e modos de vida conferem uma identidade própria a cada área urbana. O IRPH é um Instituto Rio Patrimônio da Humanidade. Ele é um órgão municipal da Prefeitura do Rio de Janeiro que atua na preservação do patrimônio cultural e histórico da cidade, fornecendo pareceres e orientações sobre intervenções em imóveis protegidos, comumente por decretos. A Escola Municipal Rivadavia Corrêa, localizada na Avenida Presidente Vargas, é uma das 8 escolas construídas com o produto de uma coleta popular para construir um monumento ao imperador Pedro II após a Guerra do Paraguai. Seu prédio foi projetado por Francisco Pereira Passos e inaugurado em 1877. Em 1896, sofreu modificações projetadas pelo engenheiro Antônio de Paula Freitas. Ela recebeu várias denominações até passar a se chamar Colégio Estadual Rivadavia Corrêa na década de 1960. A edificação foi tombada em 1990 na esfera municipal e foi mantida no casarão do século XIX até 1998, quando foi transferida para o prédio anexo, que foi construído na década de 1920. No prédio histórico, a partir de 2002, passou a funcionar o Centro de Referência da Educação Pública da cidade do Rio de Janeiro. A Estátua Ciência, localizada na fachada dessa mesma escola, é uma das cerca de 150 obras fundidas nos ateliês de Vaduz, em Haute-Marne, nordeste da França. Ela foi tombada na esfera municipal como bem cultural de natureza material, assim como a escola, porém apenas nos anos 2000. A Real e Benemérita Sociedade Portuguesa Caixa de Socorros Dom Pedro V é uma instituição beneficente da colônia portuguesa e foi fundada em 1863.
Foi batizada dessa forma em homenagem ao monarca português falecido em 1861. A sociedade teve várias sedes na cidade, porém, a sede atual e definitiva encontra-se na Avenida Marechal Floriano. Ela foi erguida pela Igreja Evangélica Fluminense em 1885 para servir como o primeiro templo evangélico do Brasil. O projeto original, neoclássico, foi encomendado à Inglaterra. Em 1914, a edificação foi adquirida pela Caixa de Socorros Dom Pedro V e o projeto original foi ligeiramente modificado pela construtora Antônio Januzzi. Em 1986, o exemplar arquitetônico foi tombado na esfera municipal. O edifício, localizado na Rua Camerino 51, foi construído em 1907 como a antiga Escola Municipal República da Colômbia e mantinha uma tipologia semelhante a outras instituições educacionais de sua época, da primeira metade do século XX. No entanto, a deterioração estrutural levou à sua interdição por risco de desabamento, e o edifício permaneceu fechado e abandonado por muitos anos. Em 1990, o prédio foi tombado na esfera municipal por sua relevância arquitetônica. Em 1997, foi restaurado e adaptado para sediar o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. O prédio foi reinaugurado em março de 2025, após passar por uma obra de restauração executada pela Empresa de Obras Públicas do Rio de Janeiro, que preservou todos os elementos históricos da construção, como cores e fachadas, e suas características arquitetônicas do estilo eclético. Em 1985, o Decreto Municipal de número 5.047 tombou algumas edificações da Rua Senador Pompeu, que datam do final do século XIX, por conta dos seus aspectos arquitetônicos, sociais, culturais e urbanísticos. Dentre elas temos o Sobrado de número 32, que se destaca por suas paredes revestidas com azulejos, pelos seus ornamentos com motivos florais e geométricos no segundo pavimento e pela fiada de telhas de louça que dá acabamento ao telhado. Além de residências tradicionais como sobrados, o cortiço é uma tipologia muito comum, construída com foco na população de baixa renda e representativa da vida urbana do século XIX, quando a cidade do Rio de Janeiro era um centro de desenvolvimento industrial e econômico. O mesmo decreto de 1985 tomba uma série de exemplares desse gênero, dentre eles o cortiço do número 51, que possui 36 cômodos distribuídos por 2 pavimentos, o cortiço do número 43, que foi construído por 46 cômodos em 2 pavimentos, e a edificação residencial cortiço e comercial do número 34, que possui 2 pavimentos e foi construída com uma disposição tradicional e uma loja voltada para a rua. No interior da sua parte comercial, o Café e Bar Pompeu, a pintura Manuel Araújo Rodrigues, assim como a edificação, foi tombada em esfera municipal, porém apenas no ano seguinte, em 1986. A pintura retrata a Baía de Guanabara e foi realizada em 1960 por Jean Villeneuve. O prédio do Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores Urbanos de Passageiros do município do Rio de Janeiro, localizado na Rua Camerino 66, em frente à Praça dos Estivadores, foi tombado na esfera municipal em 1986. A edificação é um exemplar do estilo eclético, composto por linhas em cores sóbrias, porém imponentes. No seu interior, o salão do auditório é o que mais se destaca. O solar na Rua Barão de São Félix, localizado no número 94, data do século XIX e foi moradia de Francisco Ferreira Gomes, um homem negro nascido no Brasil que tinha sido um dos traficantes de escravos mais ativos em Benguela. A edificação é um dos raros exemplares remanescentes do Rio de Janeiro, destacando-se pelo seu gradil e pelos suportes de lampião e ferro fundido. O interessante entablamento com frisos em relevo ornamenta a composição plástica da edificação. O solar foi tombado em esfera municipal pelo Decreto 5.047 de 1985 por conta dos seus aspectos arquitetônicos, urbanísticos, sociais, culturais e de ancianidade. Além dos bens culturais de natureza material que foram mencionados, também temos aqueles tombados por sua natureza imaterial. Em 2011, o Decreto número 34.869 realizou o tombamento na esfera municipal por meio de cadastro
os diversos bares e botequins tradicionais, considerando sua importância cultural como locais de convivência democrática que traduzem o espírito carioca de comemorar, de reunir e de festejar. Dentre eles estão o Bar do Joia, localizado na Rua da Conceição, na esquina com a Rua Júlia Lopes, a Casa Paladino, localizado na Rua Uruguaiana, no número 226, e o Restaurante 28, localizado na Rua Barão de São Félix, número 28, porém esse último foi fechado permanentemente. Em 2014, o decreto número 39.705 realizou o tombamento em esfera municipal, por meio do cadastro, dos negócios tradicionais e notáveis, considerando as características singulares dos bens, que por sua continuidade histórica e por sua relevância local, são parte do referencial cultural carioca. Dentre eles estão o Bandolim de Ouro, localizado na Avenida Marechal Floriano, no número 120, que foi considerada uma das mais tradicionais lojas de instrumentos musicais do Rio de Janeiro, chegando a ter fabricação própria. A Chapelaria A Esmeralda, localizada na Avenida Marechal Floriano, no número 32, foi fundada em 1920 pelo português Joaquim Carvalho de Faria e mantida na família, seguindo a tradição dos negócios do seu fundador. A Chapelaria Porto, localizada na Rua Senador Pompeu, no número 94, que foi fundada em 1880, mantém a tradição de conserto, lavagem e confecção sob medida, executados a partir dos moldes de madeira herdados pelo neto do fundador. E os negócios Cofres Americanos e Cofres Ganglianoni, localizados na Rua Teófilo Otoni, respectivamente nos números 120 e 134, que até os dias atuais mantêm características tradicionais de sua fundação. Em 2017, o decreto número 43.914 realizou o tombamento em esfera municipal por meio da inscrição no livro de registro das atividades econômicas tradicionais e notáveis, considerando que o negócio tradicional é parte integrante do nosso referencial cultural e que nesses locais são preservados diferentes modos de fazer, habitar e viver o cotidiano da cidade. Dentre eles estão a Jaqueta Ideal, registrada na Rua Camerino, no número 70, a Mala Inglesa, registrada na Avenida Marechal Floriano, no número 81, Caça e Pesca, registrada na Avenida Marechal Floriano, no número 83, e o Angu do Gomes, registrado no Largo de São Francisco da Prainha, no número 3. O INEPAC é um Instituto Estadual do Patrimônio Cultural. É um órgão estadual subordinado à Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, com foco na preservação do patrimônio cultural e artístico do Estado. O Palácio Duque de Caxias é um dos exemplares de edificações governamentais representativas de uma das vertentes da arquitetura moderna brasileira, de valor simbólico, histórico e urbanístico, representativas de um momento da construção do Brasil como nação moderna, no período do Estado Novo, referenciados à função cultural e política da antiga capital do Rio de Janeiro. Na mesma área ocupada pelo antigo quartel da Praça da República, construído no século XIX, foi erguido esse edifício para sediar um antigo Ministério da Guerra. O projeto foi de Cristiano Stockler das Neves e foi inaugurado em 1941, ao mesmo tempo em que se abria a Avenida Presidente Vargas. A edificação foi tombada na esfera estadual pelo INEPAC em 1998 e atualmente abriga dependências do Comando Militar do Leste. O Campo de Santana possui uma denominação que remonta ao Brasil colônia em razão da sua proximidade com a igreja consagrada a Santa Ana. A região era um descampado arenoso que alagava facilmente quando chovia. Em 1815, por ordem de Dom João, deu-se início à implantação de um jardim no campo. O campo foi cenário das cerimônias de coroação de Dom João VI, em 1818, de Dom Pedro I, em 1822, e de Dom Pedro II, em 1841. Por isso, já foi chamada de Campo da Aclamação e Campo da Honra por um tempo. Em 1880, Auguste Glasiou realizou a intervenção paisagística que conhecemos atualmente, com jardim, caminhos sinuosos, lagos, canais, pontes e grutas artificiais. Em 1890, foi palco das operações militares que resultaram na derrubada do último imperador, e em 1968 foi tombado na esfera estadual pelo INEPAC. O prédio do antigo Banco Boa Vista é um dos mais significativos exemplares da arquitetura do movimento moderno no Rio de Janeiro.
Ele foi inaugurado em 1948 e projetado por Oscar Niemeyer. A edificação contribuiu para a consolidação dos novos rumos da arquitetura contemporânea no Brasil. No interior, destaca-se a estrutura em pilotis e a primeira missa no Brasil, tela pintada por Portinari, em 1948. O prédio, inclusive o painel mencionado, foi tombado de forma provisória em 1990 e depois de forma definitiva em 1992 pelo INEPAC. Os imóveis nas ruas Regente Feijó, número 72, 74 e 76, e da rua Leandro Martins, número 38, são exemplares hoje raríssimos do tipo modal de residência urbana no Rio de Janeiro do final do século XVIII e início do século XIX. Eles mantêm ainda as características construtivas dessa época, nas vergas de madeira, com arcos abatidos e beirais de telha-canal. O tombamento foi realizado em 2001 pelo INEPAC na esfera estadual. A Pedra do Sal é testemunho cultural mais do que secular da africanidade brasileira. É um espaço ritual consagrado e o mais antigo monumento vinculado à história do samba carioca. A região já teve outros nomes, como Quebra-Bunda e Pedra da Prainha. Porém, como nas redondezas se carregava sal, popularizou-se o nome como Pedra do Sal. Ali se instalaram os primeiros negros da saúde, se encontraram as tias baianas e soaram os ecos das lutas populares, das festas de candomblé e das rodas de choro. Nas ruas tortuosas e os becos que a envolvem, nasceram o samba e o carnaval carioca. O espaço foi tombado provisoriamente em 1984 e depois de forma definitiva em 1987 pelo INEPAC como Patrimônio Estadual do Rio de Janeiro. Os acervos documentais e bibliográficos sediados no estado do Rio de Janeiro foram tombados pelo INEPAC em 2002. Essa proteção é justificada através do seu reconhecimento como parte constituinte da identidade cultural do estado, associando-o ao lugar de sua origem. Da mesma forma, é reconhecimento do importante trabalho realizado pelas instituições que mantêm a guarda e a proteção desses documentos e livros. O tombamento tem por objetivo também garantir a permanência desse acervo documental e bibliográfico no Rio de Janeiro, preservando a sua característica de centro cultural do país e a valorização de sua história intelectual. Parte desse acervo está localizado no Itamaraty sob proteção da esfera estadual. O IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é uma autarquia federal brasileira, vinculada ao Ministério da Cultura, responsável pela preservação e gestão do patrimônio cultural do país. A sua missão é promover e coordenar o processo de preservação, fortalecimento e identidades, garantindo o direito à memória e à construção do desenvolvimento socioeconômico do país. O IPHAN, no ano de 1938, tombou o Palácio Itamaraty no bairro do Centro, de estilo neoclássico, que foi construído entre 1851 e 1854, projeto de José Maria Rabelo para abrigar o Conde do Itamaraty. No ano de 1889, foi adquirido pelo governo republicano para sediar a presidência. Anos mais tarde, em 1899, foi sede de Relações Exteriores e atualmente é Museu Histórico Diplomático. Foi escrito no Livro Histórico Volume 1 e no livro Belas Artes Volume 1. Ainda no ano de 1938, a Casa da Ladeira do Morro do Valongo, que hoje abriga o Museu Cultural da Pequena África, no Morro da Gamboa, com origem do século XVIII, é destacado pelo conjunto arquitetônico do Jardim do Valongo. O Jardim do Valongo e o conjunto arquitetônico e urbanístico do Morro do Valongo também foram tombados no mesmo ano, sendo projetado o jardim pelo paisagista Luiz Rey, na gestão do prefeito Pereira Passos. A Igreja de Nossa Senhora da Saúde, na Gamboa, foi tombada em 1938, de estilo barroco com nichos e altar de estilo rococó e interessantes serralherias policromáticas, foi escrita no livro Histórico Volume 1 e no livro Belas Artes Volume 1. No mesmo ano, a Igreja de São Francisco da Prainha, localizada no bairro da Saúde, teve tombamento pelo IPHAN. Acredita-se que a igreja foi construída no final do século XVII com arquitetura simples e origem barroca. Foi escrito no livro de Belas Artes e no livro Histórico Volume 1. Ainda em 1938, a Igreja de Santa Rita e todos os seus acervos
localizada no centro, foi tombada. Foi construída entre 1720 a 1751. De origem barroca, era local onde condenados iam para fazer suas últimas rezas antes de ser conduzido à forca. Foi escrito no Livro Histórico, volume 1, e Livro de Belas Artes, volume 1. No ano de 1983, o Instituto tombou o Palácio Episcopal, prédio que abrigou em 1702 até 1905 a residência do Bispo do Rio de Janeiro. Em 1923, foi adquirido pelo Ministério de Guerra 2 salas que abrigam acervos da Revolução Cartográfica do Brasil e foi inscrito no Livro Histórico, volume 1, e Livro de Belas Artes, volume 1. No mesmo ano, a Fortaleza da Conceição, no bairro do Centro, foi tombada. O projeto foi feito por Brigadeiro Massé, com construção finalizada em 1718, tendo seu uso para ser fábrica de armamento, prisão política e quartel, junto com o Palácio Episcopal. Abrigou também acervos de serviços geográficos e foi escrito no Livro Histórico, volume 1, e no Livro Belas Artes, volume 1. Em 1988, foi tombado a Light and Power Company, que iniciou seus serviços de energia elétrica, gás, bondes e telefonia do Rio de Janeiro. O prédio da Light foi projetado em 1911 pelo F.S. Persson, de estrutura metálica, e abriga hoje o Centro Cultural da Light, escrito no Livro Histórico, volume 2, e Livro Belas Artes, volume 2. Ainda em 1983, o Colégio Pedro II foi tombado, uma das mais importantes instituições de ensino do país. O colégio do século XIX foi reformado em 1871 e 1875, com o projeto de Bittencourt Silva, com estruturas ecléticas em ferros, platibandas e telhados revestidos de ardósia, escrito no Livro Histórico, volume 1, e escrito no Livro Belas Artes, volume 2. Somente em 2008, a estação ferroviária Dom Pedro II foi tombada pelo IPHAN, sendo já tombada em nível municipal em 1996. Projetada em 1937 por Roberto Carvalho, a estação é um exemplo de estilo Art Deco e um significativo marco de referência para a cidade do Rio de Janeiro. Foi escrito no Livro Histórico, no volume 2, e no Livro Arqueológico, Etnocêntrico e Paisagístico, no volume 2. A Unesco, em 2017, declarou Patrimônio Mundial o sítio arqueológico Cais do Valongo, o vestígio mais importante da chegada dos africanos escravizados em continente sul-americano. Exemplo de sítio sensível, pois materializa a memória que remete à dor e à sobrevivência dos escravizados. A zona de amortecimento engloba os principais pontos do valor histórico relacionado à diáspora africana através do chamado Circuito Histórico Arqueológico de Celebração de Herança Africana, criado em 2011. O Circuito Histórico Arqueológico de Celebração da Herança Africana abrange bens tombados como o Centro Cultural José Bonifácio, Cemitério dos Pretos Novos, Cais do Valongo, Sítio Arqueológico Cais do Valongo, Pedra do Sal, Jardim do Valongo e Largo do Depósito. A Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura, é uma agência especializada dedicada a fortalecer nossa humanidade compartilhada por meio de promoções da educação, da ciência, da cultura e da comunicação. As feiras da Rua Senador Pompeu, realizadas aos sábados e domingos, são potenciais para serem preservados ou tombados, pois possuem um enorme valor cultural, social e histórico da região. Essas feiras são pontos tradicionais de encontros populares, onde acontecem práticas comerciais, hábitos alimentares, tradições musicais e forma de sociabilidade típica do Rio de Janeiro. Carregam a memória dos mercados de rua históricos, mantendo seu valor cultural e popular em meio às mudanças urbanas. Tombá-los seria reconhecer e fortalecer a rede da economia informal com sentimento de pertencimento,
patrimônio cultural imaterial e proteção da diversidade e a vitalidade do centro do Rio de Janeiro. Todos os anos, em comemoração ao Dia Nacional do Samba, ocorre o evento Trem do Samba, que teve a 29ª edição, realizada em 2024. O evento reúne sambistas cariocas e apreciadores do samba em uma viagem de trem inspirada nos casos de Paulo da Portela e outros sambistas do século XX que fugiam da repressão da polícia ao gênero musical. O evento normalmente oferece uma passagem em troca de um alimento não perecível e parte da Estação Central do Brasil até a Estação Oswaldo Cruz, e depois retorna pelo mesmo trajeto. As rodas de samba da Pedra do Sal e do Largo da Prainha, no centro do Rio, deveriam ser tomadas ou preservadas, pois são expressões vivas de herança cultural afro-brasileira, o que é fundamental para a identidade do país. Os espaços onde acontecem as rodas de samba são locais onde foram pontos de grandes resistências e encontros da população negra após a escravização, sendo berço de tradições musicais como o samba, o que hoje é símbolo nacional. A prática do samba nesses locais mantém as práticas ancestrais de música, dança, convivência e religiosidade, reforçando a cultura da população como patrimônio imaterial. Tombá-los é manter a importância da história, a valorização da memória coletiva e garantir essas manifestações seguindo como parte ativa da vida carioca. Os camelôs em volta da Central do Brasil representam mais do que o comércio informal. Representam também a identidade cultural, social e econômica da cidade, com presença histórica remota há várias décadas, acompanhando os momentos de transformações urbanas e grandes movimentações populares, refletindo na dinâmica da cidade carioca, oferecendo produtos mais acessíveis para a população de baixa renda e movimentando a economia local de forma espontânea. Ademais, os vendedores ambulantes configuram uma paisagem autêntica que resistiu aos processos de modernização da área e exclusão social. Tombá-los ou preservá-los seriam reconhecer seu valor como patrimônio cultural e material, protegendo a memória e garantindo que o Rio continue sendo um espaço democrático e plural.